E o Banco Mundial faz alerta para risco de recessão global. Esse é o tema da análise de Paulo Figueiredo. Meus amigos, sabe quando você está curtindo aquele dia gostoso de verão e de repente sente uma mudança no vento? As nuvens começam a se acumular e você percebe que tem uma tempestade se formando no horizonte? Pois é essa sensação que eu estou começando a ter ao ouvir uma palavra utilizada com cada vez mais frequência na imprensa econômica americana: recessão. Nessa semana, o GDP Now, do Banco Central Americano Fed, um indicador amplamente utilizado pelo mercado, está mostrando que a economia dos Estados Unidos pode estar caminhando para um segundo trimestre consecutivo de crescimento negativo. No trimestre passado, a economia de Joe Biden já encolheu 1,5%. Isso, meus amigos, é a definição técnica de recessão: 2 trimestres de crescimento negativo consecutivos. Há 2 semanas, a BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares, alertou para um risco crescente de recessão, enquanto o Fed aumenta os juros para combater a inflação, a maior dos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Na semana passada, o CEO da gigante financeira JP Morgan Chase, Jamie Dimon, previu um furacão econômico e aconselhou investidores a se prepararem para volatilidade. Na mesma semana, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, havia dito que estava com um sentimento super ruim para a economia americana. Já nessa semana, outro investidor, o bilionário da Forbes 400, Carl Icahn, disse à CNBC que pode muito bem haver uma recessão ou até coisa pior. Ontem, pesquisadores do DataTrack alertaram que o preço do petróleo pode enfiar o mundo numa recessão também. Eles alertaram que o preço de $140 por barril é o nível de alerta para o indicativo de uma recessão. O preço já aumentou quase 65% nesse ano e já oscila acima dos $120 por barril. Agora, o Prêmio Nobel de Economia Robert Shiller também vê uma boa chance de recessão, uma vez que, segundo ele, o pessimismo sobre a economia está tomando conta de investidores, firmas e consumidores. E o presidente do Banco Mundial também se juntou ao coro e avisou que uma recessão é provável e que pode vir coisa até pior por aí. David Malpass disse no novo relatório de previsão econômica global do banco que para muitos países a recessão será difícil de evitar. Segundo o relatório, a economia global já havia sido prejudicada pelos efeitos posteriores da pandemia, que deixou as cadeias de suprimentos internacionais em frangalhos e prejudicou significativamente o crescimento da renda e os esforços de redução da pobreza nos países em desenvolvimento. É aquela história do fique em casa, a economia a gente vê depois, que a imprensa tanto defendeu, vocês lembram? Pois é, chegou o depois. O Banco Mundial vai além. Alerta para a possibilidade de repetirmos a estagflação dos anos 70, quando temos recessão acompanhada de inflação. Não é improvável. Quase todas as economias mundiais já enfrentam baixo crescimento e inflações recordes, e o remédio monetário tradicional é o aumento de juros, que, por sua vez, leva à diminuição da atividade econômica. É o clássico caso em que o remédio pode matar o paciente e outra coisa. Enquanto isso, a secretária do Tesouro do governo Biden, Janet Yellen, que admitiu que errou ao dizer que a inflação nos Estados Unidos seria transitória, está muito preocupada com as mudanças climáticas. Nessa terça-feira, a responsável pelo Tesouro da maior economia do mundo disse textualmente que, abre aspas, a questão crítica agora é aumentar a dependência energética americana no sol e no vento. No Brasil, a economia segue bem, por enquanto, mas um dia, se a crise global de fato acontecer, inevitavelmente ela chegará ao nosso país. E aí já sabem, se chegar, a velha mídia vai colocar a culpa, como sempre, no Bolsonaro. Da Flórida para a Jovem Pan, Paulo Figueiredo.